Mas porque antes, no versículo 4, diz que apareceu a benignidade de Deus. Ele é bom e é benigno. E quem tem a plenitude passa de mal para bom. Está compreendendo? De pessoas ásperas para pessoas amenizadas na palavra de Deus. Transforma a pessoa de pecador para santo. Glória a Deus. Transforma a pessoa da segunda para a primeira ressurreição. Tudo contribui para, como primícia. Por isso que Tiago, o doutrinador da igreja primitiva, lá no capítulo 1, versículos 20 na sequência, ele diz que Deus nos preparou para sermos primícias das suas criaturas. É perigoso quando você não conhece a palavra. Primícia quer dizer 1000 anos antes do juízo final, onde a igreja vai estar? Quando se dará o arrebatamento da igreja? Em que época se dará o arrebatamento da igreja? Porque agora nós estamos sendo beneficiados com a plenitude de benditos. Plenitude de bem, ao todo que um bendito tem direito, nós temos. E temos mesmo porque é de graça. Agora, nessa visão bíblica e na exaltação da palavra, eu não sei aonde alguns encontram em caixa e dizem: olha, vai para o juízo final, vai aparecer lá e dar conta de tudo. Uma época eu cheguei na igreja em São Bernardo que uma irmã estava traumatizada, porque ela ouviu alguém dizer assim: olha, no juízo final, seus pecados vão comparecer lá todos como se fosse uma tela. E você vai comparecer todos lá os seus pecados. Então, eu aceitei Jesus, não vale nada porque eu estou condenada. Você vê como tem pessoas que fazem com que a pessoa, ela entra na igreja com saúde e sai doente. E vem transmitindo, aí depois nós chegamos à conclusão: o arrebatamento da igreja se dará quanto tempo antes do juízo final? É motivo de agradecer. Dê uma olhadinha rapidinho, irmão. No Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia e graças a Deus. Agradecer mesmo. Mas agradecer, meus amados, com entendimento. E Deus se agrada. Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6. Os outros mortos não viverão até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. É verdade e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos aqui na terra, depois do arrebatamento, 7 anos depois. Aí vai para um comentário mais bíblico. Então, tinha uma ressurreição dos benditos. A ressurreição para o juízo final deu um período de quantos anos? Dá para agradecer ou não? Tem motivo de todo mundo de orar. Você agradecer? Primeiramente, Senhor, te agradeço pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu e a salvação. Aí entra o processo de orar por outras coisas necessárias. E agradecer, orar. Porque quem sabe o que significa a palavra orar? Oração. Sabe, não? A palavra orar é falar com Deus, mas oração é entrar em ação. Quando a pessoa ora, ela fala com, mas quando ela se esforça a examinar a palavra, ou se ela ora pedindo uma porta de trabalho, ela vai procurar, vai entrar em ação. E se pede a Deus, quer de nós pedir sabedoria, agradecer pela salvação, então ela vai comer Bíblia, vai examinar a palavra, vai ouvir alguém que pregue a palavra, mas que pregue a palavra, não é que pregue o achismo. Hoje, irmãos, está uma coisa terrível. Olha, Deus não quer sacrifício, Ele quer misericórdia, sim ou não?
Mas quantas revelações diz, olha, Deus não revelou para você fazer tal sacrifício, só que a Bíblia diz que é mentira. E isso é o perigo que está afetando as igrejas. Tanto é que a espiritualidade da igreja, ela parece estar crescendo, mas uma igreja como esta, que o irmão tem a mente aberta, a espiritualidade, ela vai aumentando. Mas tem muitos por aí que a gente vê que a igreja está esvaziando, não tem pregador, não tem frequência de membros, porque diz que Deus fez aquilo que Deus não ia fazer, e Deus falou aquilo que Deus não ia falar, e a igreja volta, mas é temporário. Compreenderam? Deixa a Bíblia, e Jesus diz: tudo que passa das Escrituras é de procedência maligna, no terceiro capítulo 5. Agora, nariz bem, nós esperamos o arrebatamento antes do juízo final, ou não? Por que nós recebemos a salvação antes da fundação do mundo? Porque lá está projetado o juízo final de Deus. E por que a plenitude ela é cheia de misericórdia, cheia de bom acordo? Porque os que são misericordiosos, a palavra misericórdia vem de duas frases. Ela vem de miséria para acordo. E as pessoas que são misericordiosas, ela gosta de ver o seu irmão em acordo. Fazer um acordo com ele. Constantemente evitar problemas máximos, porque a misericórdia, ela nos identifica na presença do Pai. Imagina dois irmãos brigando na presença do Pai. É um desrespeito total. Agora, hoje, essa doutrina do agradecimento, porque é doutrina. O agradecimento, ela está em todos os dons, trocar o coração que aceita a palavra com um só objetivo. Um só, porque os demais estão juntos no momento melhor de acontecer, agradecendo ao Senhor a glória. Agora, nós não sabemos o dia nem a hora, mas quando a trombeta tocar, a igreja, os salvos se juntaram com Cristo, não é assim? E aí daí 1000 anos vem o quê? O irmão leu, depois cavalo. Vem o quê? A ressurreição para o juízo. Mas aqui no complemento da palavra, vamos só dar mais uma referência, que o que mais leva a nós crescer em justiça são dois motivos revelados na Bíblia: ouvir a palavra e crer. É a produção do fruto digno de arrependimento e é justo arrepender. A pessoa cresce em justiça. E a outra questão de crescermos em justiça é examinar a palavra. Paulo dizia: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro é Romanos 1,16. Aquele que nele crê. Porque não há diferença. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus que vem pela fé. E o justo vai crescendo em justiça unicamente pela fé, sem as obras da lei. As obras da lei tem que ter gloriar. A fé é só em Deus. Eu fiz, eu recebi, eu marquei, eu realizei. O irmão disse para mim: se eu terminei uma campanha, eu vou começar outra. A gente, por educação, você não leva ao contrário da palavra rústica, mas meu Deus, que supermice. Que supermice. O erro está presente. Tudo que eu fizer é para a glória de Deus, não é que eu fiz. Está compreendendo? Supermice. Analise bem. Então, essas coisas tiram a visão espiritual, e às vezes a pessoa nem agradece como não deve agradecer. Aí nessa justificação pela fé, a Bíblia diz em Efésios 2,7 que o Senhor da glória nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Ele não vai fazer sentar no lugar celestial. Já está feito, já está pronto. É só confiar nele.
confiar em Deus e ficaram firmes como um monte de quê? Por quê? Porque o monte de Sião é o trono de Deus. Glória a Deus, é isso que eu quero dizer. Os que confiam no Senhor serão com quê? Quem sabe que o monte de Sião é o trono? Aqui na terra é o monte onde Abraão subiu para sacrificar Isaac, apareceu Cristo, Monte Moriá, e cada outro é o Monte Sião. E ali refere o trono de Deus nos céus. Se não ler com cuidado, no capítulo 9 de Hebreus, os irmãos vão ver quando Moisés recebeu a planta do tabernáculo portátil, quando Israel ainda peregrinava na terra, a mesma planta, o mesmo desenho é o desenho do tabernáculo para o céu. Deus é tão transparente, Ele é tão vigoroso, Ele é tão puro e tão prático que as revelações que pertencem a nós, no seu trono, a nós é revelado. Olha que coisa linda, agradecer. Temos agradecer com o racional. Olha, se lá no Salmo 132, 14 diz a palavra: esta é que o Senhor elegeu Sião para a sua habitação, dizendo: nele habitarei, porque a desejei. Esse será o meu trono para sempre. Aí compara a igreja. Se o trono de Deus lá, os que agradecem a Ele abalarão. Nunca! Eita Deus maravilhoso! Vamos concluir por causa do horário. Aí no capítulo 2 de Tiago, que é doutrina da igreja, verso 13. Glorificado é o nome do Senhor na glória. Tiago, Cristo de Tiago, capítulo 2, verso 13. Quanto mais você vai crendo nas Escrituras, o quê? Hoje o modismo está crescendo mais. Em vez de ele interpretar a Bíblia, ele disse: Deus me falou. Em vez de ele interpretar, Deus me deu isso, Deus me falou e ele deu isso. Interpreta a Bíblia, que é a maior revelação e única. É a Bíblia, a palavra de Deus, interpretada. Tiago 2,3, pode ler. 13. Isso será sem misericórdia. Sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa. Está por cima. Assim como Noé triunfou por cima do juízo de Deus. Aleluia. A arca entrou por cima das águas, o dilúvio, o juízo. Assim também a igreja de Deus triunfa do julgamento de Deus para a condenação. Os que perseveram nesta palavra. E o juízo, a palavra que é misericórdia, o acordo, triunfa do juízo, que não vai ficar por cima. E lemos no texto, o contexto, e a igreja será reunida com Cristo antes do... Mil mais bem-aventurados os santos que têm parte da primeira, esse não sofrerão o dano da segunda, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000. Aonde? Não dá mais tempo. Reinarão aonde? Cumprimenta, diz aí em Apocalipse 5,10, que reinaremos aqui ainda na terra. Na terra, quando o Senhor vir, passou a igreja de Deus, não sabe que é o arrebatamento e a salvação. Deus precisa libertar Israel da lei. Agora os irmãos que recebem hoje estrangeiros, elas não mais essa necessidade de ser libertos da lei de Moisés, porque agora a lei do Espírito de vida nos livrou da lei suposto justificado por obras. Agora é por fé, sem exercer as obras. E para que as obras? Para galardão, se a pessoa for humilde. Se não, sai para a sua própria condenação. Agora nós estamos nesse período da igreja, breve ela vai subir, mas 7 anos após a igreja subir, ela vem trazer complementar a palavra. Ele diz: porque muitos primeiros serão os últimos, muitos dos outros serão os primeiros. Quem foi anunciado o evangelho primeiro? Quem primeiro
primeiro? Quem foi para anunciar o Evangelho da Graça em primeiro? Foi Israel. Qual a nação que criou dentro da promessa da graça, através do ministério de Abraão, Israel? Mas foi Israel que distorceu a palavra, rejeitou a palavra, rejeitou a graça, abraçou a lei, não pode chegar à conclusão da lei, porque se você cumprir a lei, você é Deus. Isso existe em Deus. Se você prometer cumprir a lei, você é pecador, e não pode. Só teve um que cumpriu a lei, toda a lei. Hoje as pessoas têm que ter muito cuidado em fazer compromisso solene, senão a pessoa se transforma em um pecador, trazendo o código da lei. Agora vemos nesse resumo que Deus deixou Israel para trás porque só existe o meio de salvação, é graça. Não tem salvação por obras, é graça. Israel rejeitou a graça e abraçou ali. E hoje o israelita, Israel não se aceita no ministério, porque primeiramente, para ser justificado, primeiro o gentil tem que chegar perante o judeu. E ele estabeleceu as regras da lei e ele torna aquela filiação. Mas quando veio Jesus, não. Os gentios só chegam direto para Cristo. E eles não aceitam. Agora, o que vemos? Logo a igreja vai subir e Israel vai ficar atrás. Porque quem vai pregar o Evangelho no último fim, nós somos nós, que é o próprio Israel. Mas dentro dessa graça que nós estamos. Exatamente. Aí no arrebatamento vem as duas oliveiras, como sabemos, dando início do Evangelho do Reino do Fim para o povo de Israel. E aí o juízo final já chegou? Não. Por isso temos a agradecer. Deus continua abençoando. Tem muito que dizer na Bíblia, muito que enriquecermos na Bíblia. Porque servir a Deus por medo é nunca se libertar do pecado. Servir a Deus por respeito é a pessoa se liberta. Aleluia! Troca o medo pelo respeito. Se a pessoa erra, porque somos humanos, não erra propositadamente, mas erramos, chega perante ele, eu errei pelo perdão. E ele já dá então, a hora de dar um sorriso para animar a pessoa. E Deus continua abençoando a sua fé.